Quando falamos do reino de Deus, falamos de um reino que não pode ser quebrado. Um reino que veio para estar no meio de nós e um reino que eu digo que ele nunca morre, nunca perde. É um reino que nunca pode ser vencido. E essa é a reflexão desta manhã que eu queria compartilhar com os irmãos e irmãs, né? Eu sou o pastor Felipe, da Igreja Metodista Central em Linhares. Sou amigo, né, companheiro aí, vamos dizer, do pastor Gabriel, né? Juntos em Colatina tivemos uma caminhada na fé e ele me convidou e eu queria partilhar com os irmãos e irmãs uma reflexão bíblica no texto de Daniel, capítulo de número 2, o versículo de 29 até o versículo de número 35, que diz o seguinte: Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílios de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Palavra do nosso Deus. Amém? Vamos ter uma breve oração. Feche os seus olhos. Pai, eu quero, em nome de Jesus, pedir que teu Santo Espírito nos conduza nessa reflexão da palavra do Senhor, que o Senhor possa alimentar o nosso espírito, alimentar, ó Deus, com a tua palavra, e que teu Espírito Santo revele aos nossos corações, não só hoje, mas todos os dias, a tua palavra. Amém. Bom, quando nós falamos, do livro de Daniel, nós falamos de um livro que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E aqui, na verdade, esses versículos, eu julgo que são versículos que resumem o livro de Daniel. Por quê? Vamos lá. Aqui, na verdade, o rei ele teve um sonho. E quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, nenhum dos seus servos, nenhum dos sátrapas, nenhum dos feiticeiros, ninguém ali naquela época estava conseguindo trazer essa interpretação, porque o rei queria que falasse o sonho e que trouxesse a interpretação. E Daniel, ele tinha Deus no seu coração e foi um homem que fez a diferença no ambiente em que estava. E Daniel, ele recebe essa revelação do Senhor e ele vai até o rei interpretar esse sonho. E aqui ele mesmo diz: eu não sou melhor que ninguém, não sou, mas eu caminho com Deus. A diferença é que Daniel, daqueles homens para os outros, é que ele caminhava com Deus. Então, quando Daniel diz que ele caminhava com Deus, aí nós podemos perceber um primeiro ponto de diferença. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, somente homens que caminham com Deus podem fazer a diferença.
Daniel fez a diferença para a sua geração. Nós podemos também olhar para a vida de José. José se tornou governador do Egito, porque ele interpretou o que iria acontecer. E somente em ambiente de caos, homens e mulheres cheios de Deus que pode governar. E Daniel era um homem cheio de Deus. Por isso, ele pôde conduzir o povo, pôde conduzir as pessoas que estavam ao seu redor. Mas vamos caminhar mais um pouco. Então ali Daniel era um homem cheio de Deus e fazia diferença. E aí o rei tem um sonho. E nesse sonho, uma grande estátua, que o texto diz aqui que de sua aparência era terrível. O texto diz que a sua cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro com barro. Na verdade, a interpretação desse sonho são os reinos que viriam. Era o reino da Babilônia, o ouro. O próximo reino que viria seria o reino de prata. O outro reino seriam reinos que seriam levantados. E todos esses reinos foram levantados conforme Daniel trouxe a interpretação. Mas aqui o que eu queria ministrar ao seu coração e que traz uma enorme diferença, que traz uma palavra de transformação para as nossas vidas, é com respeito à interpretação da estátua e da pedra. Se nós formos olhar para a estátua ela é feita como? A estátua ela é feita por mãos humanas. E aqui o texto mesmo diz, e olha a pedra, mas olha o que diz o versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. O texto diz mãos humanas, o texto no hebraico vai dizer. Então, existe uma diferença enorme. A diferença do reino feito por mãos humanas e do reino feito pela mão de Deus. Porque a estátua ela é feita pelas mãos humanas. Eu posso construir uma estátua. E nós vamos ver depois que teve reis que construíram estátuas. Muitas estátuas foram construídas, mas essas estátuas foram quebradas. E aqui o texto diz que essa estátua foi quebrada por uma pedra. Quem construiu a pedra? A pedra foi construída por Deus, sua natureza, sua criação. Então, o reino que é feito por mãos humanas, ele quebra. Mas o reino que é feito pela mão do Senhor, esse não quebra. Se você olhar do capítulo 1 de Daniel até o capítulo 12, você vai perceber que levantaram-se reinos e quebraram-se os reinos. Primeiro reino, o reino da Babilônia se levantou, depois vieram os gregos, depois vieram os medos e os persas, depois vieram os romanos. Todos esses reinos se levantaram e todos eles caíram, conforme aqui diz as escrituras, porque o ouro representava a Babilônia, a prata representava o grego e por aí vai. E todos esses reinos foram quebrados, todos eles caíram, nenhum deles prevaleceram. E se nós formos olhar nos últimos versículos, Daniel estava lá, firme na rocha. Por quê? Porque Daniel participou do reino que é eterno. Daniel caminhou com o reino de Deus. Daniel não caminhou no reino de homens. Por isso que eu digo, o reino de homens pode ser quebrado. O reino de homens se levantam e são quebrados. Mas o reino de Deus, este reino vem e prevalece. E aqui o texto diz que esta pedra nós podemos considerar que é Jesus. Jesus veio e o reino de Deus, o reino que nós participamos, ele não pode ser quebrado. Porque a palavra que diz que esta pedra, ela fazia o quê? Então, versículo 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, e se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento levou, não se viram mais vestígios. Mas a pedra, olha que interessante, que feriu a estátua, se tornou grande montanha que encheu toda a terra. O reino de Deus, ele não pode ser quebrado.
O reino de Deus, ele não pode ser destruído. O reino de Deus, ele não pode ser vencido. Qual o reino que está no nosso coração? Nesses homens tiveram reinos humanos no coração deles. A grande Babilônia, eles construíram uma grande cidade. Depois vieram os gregos, tiveram grandes conquistas através de Alexandre o Grande, que é um dos conhecidos aí. Depois de Alexandre o Grande veio os medos, os persas também conquistaram muito. E por fim vem os romanos e conquistam. Mas todos esses reinos que fizeram grandes conquistas, todos eles foram quebrados. E o reino de Deus nunca será quebrado. E qual o reino que está ao nosso coração? Precisamos caminhar neste reino. E uma coisa que eu sempre falo aqui na comunidade de fé é que a certeza que nós temos é que Deus nunca irá nos abandonar. E quando você morrer, porque um dia nós vamos morrer, não levaremos nada nessa vida. Não levaremos absolutamente nada, mas levaremos experiências de homens e mulheres que caminharam com o Senhor. Então, este é o reino em que nós devemos caminhar. Este é o reino que deve estar em nosso coração. A pedra não foi construída com auxílio de mãos humanas. Ela foi construída pelo nosso Senhor. E esta pedra quebrou todos os reinos. Qual o reino que está no seu coração hoje? Qual é a ansiedade que está no seu coração? A nossa única ansiedade, a nossa única preocupação deve ser estar com o Senhor. Que você possa fazer a diferença aonde você está. Que você possa ser um profeta como foi Daniel. Que você possa ser alguém que vai fazer a diferença. Mas lembre-se, para fazer a diferença, nós precisamos ter como base, como princípio, o reino do nosso Senhor, porque esse nunca pode ser quebrado. Amém? Queria ter mais uma palavra de oração com você. Feche os seus olhos. Pai, aqui foi ministrada a Tua palavra. E aqui nesse texto nós entendemos que o Teu reino, ele nunca morre, ele nunca é vencido, ele nunca é quebrado. E por isso, Pai, nós se apegamos ao Senhor. Não porque o Senhor nos dá algum tipo de privilégio, muito pelo contrário. Nos apegamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E por isso, Pai, a nossa resposta é amar ao Senhor. Pai, que em nome de Jesus, as pessoas ao nosso redor possam entender que o reino que vem e não deve, nunca será e nunca pode ser quebrado é o reino do Senhor. E que essa pedra, ó Pai, preencha a nossa casa, os nossos familiares, amigos, que esse peso, essa pedra, o peso do reino do Senhor se achegue aos outros corações, ó Pai, trazendo arrependimento, transformação de vida, porque queremos, ó Pai, que essa pedra continue preenchendo os corações vazios, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, um abraço aí para as igrejas aí, e que em nome de Jesus a graça do Senhor esteja conosco, tá bom? Deus abençoe, paz do Senhor, um abraço aqui da Igreja Metodista Central em Linhares.